A repercussão dos jornais alemães sobre o bloqueio do X. Para quem não sabe, a Sâmia é nossa correspondente na Alemanha. Como é que está a notícia aí, Sâmia, na Europa, nos jornais da Alemanha? Olha, basicamente, os jornais, esse assunto pautou os jornais da Alemanha desde 2 dias, né? Então a gente tem aí os principais jornais. Eu até mandei uns prints aí para a Rebeca. Rebeca, por gentileza, se você puder colocar, eu vou comentar rapidamente o que foi falado. Mas basicamente o que a gente viu, Timóteo, Rebeca e bancada, é que esse assunto chamou a atenção. Detalhes desse embate entre Elon Musk e o juiz Moraes foram expostos. Então você tem aí todos os ingredientes de um assunto que está longe de acabar, porque realmente chamou a atenção. Então a gente tem aí para você ver algumas manchetes, por exemplo, do Süddeutsche. Ele falou o seguinte: quem tem medo de Moraes? Aí ele diz o seguinte: Elon Musk, o proprietário da plataforma, criticou duramente a decisão. Ele fala de censura e chama Moraes de o juiz responsável, de ditador malvado. Ele, por sua vez, acusou Musk em sua sentença de demonstrar total desrespeito pela soberania brasileira e, em particular, pelo judiciário. Hoje, críticos acusam de restringir a liberdade de expressão e o proprietário Elon Musk aderiu a essa argumentação dizendo: Moraes é um tirano. Então, uma coisa que eu notei, que apesar deles contarem o caso, a gente vê todos os adjetivos que o Elon Musk deu para o Moraes estão todos expostos. É claro que eles tentam ali mostrar simplesmente o que está acontecendo, mas a gente lê Moraes é um ditador tirano, os brasileiros estão sendo censurados desde agosto, não tem. Aí diz o seguinte, que existe já um embate, né? E são cenas dos próximos capítulos, então eles deixam mais ou menos assim a audiência esperando para ver o que acontece. O Wirtschaft de Woche, que foi aquele jornal que vocês mostraram antes, o conflito entre o Brasil e o império empresarial do bilionário Elon Musk, com sua plataforma de notícias X e a rede de satélite Starlink está se intensificando. Aí ele fala o seguinte, que nesse artigo que a Anatel entrou no jogo, e aí eles também colocam aquela frase do Lula, abre aspas, o mundo não é obrigado a tolerar a ideologia de extrema direita de Elon Musk apenas porque ele é rico, fecha aspas. E isto é uma questão que chama muita atenção do alemão. O alemão, ele adora lutar contra a extrema direita. A gente está vendo aí nas eleições da Alemanha, recentemente em 3 estados, que a famosa extrema-direita que ele chama, que não é nada mais do que a direita, aliás, é uma coisa que o Brasil precisava ter. Partido essencialmente de direita. O que a gente tem aí, por que a gente tem essa confusão aí no cenário político? É porque você tem alguns moicanos em partidos que não são de direita. E na Alemanha a gente tem realmente o partido AfD, que é comprometido com a pauta da direita, com a pauta conservadora. Aí o que acontece? Eles tentam mostrar, como eu falei, o que está acontecendo, mas assim, todos os adjetivos que são dados pro Moraes pelo Musk são ditos. Aí o que acontece é que tudo isso está sendo exposto, né? E o pano de fundo para isso, tem uma matéria que me chamou muita atenção, que é a do Spiegel, como eu falei antes, que o Spiegel fala o seguinte, que o juiz Moraes, eles até vou ler aqui exatamente como a Spiegel fala, olha, o juiz que mandou bloquear a rede de Moraes, a rede de Elon Musk no Brasil. Aí eles falam sobre eles explicam aqui nessa matéria quem é o Alexandre de Moraes. Aí ele diz o seguinte, que o juiz federal brasileiro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio da rede social de Elon Musk no Brasil em resposta. O bilionário insultou o principal jurista
Diz aí, a revista Spiegel, que que o Alexandre de Moraes é o principal jurista no Brasil. No entanto, Moraes é um veterano em batalhas e é astuto, e tem toda uma matéria explicando aí as ordenações do Moraes. E uma coisa também que os alemães eles levam à risca, que a nossa Suprema Corte, inclusive Timóteo, Rebeca e bancada, os juízes da Suprema Corte na Alemanha têm um mandato de 12 anos e só. E assim, eles são totalmente isentos, eles não aparecem em mídia social, você não vê eles dando entrevista. Então, essa coisa de insegurança jurídica é um assunto que chama muito a atenção dos alemães aqui, por isso que também esse assunto está fervendo por aqui. Aí a Spiegel ainda fala o seguinte: é uma luta épica que está se desenrolando entre o jurista de 56 anos e bilionário da tecnologia. Vamos levar em conta que a Spiegel é uma revista com viés de esquerda, mas é uma revista formadora de opinião. E ela diz o seguinte: que o que está sendo, que o que tem que ser analisado nesse embate entre os dois é a responsabilidade das operadoras de rede social em relação ao conteúdo de suas plataformas. Até que ponto eles podem ser responsabilizados? Quais serão as consequências legais? Então você vê aí toda uma preocupação do consórcio internacional de realmente regulamentar as redes sociais. É como eu falei, os ditadores eles têm muito medo das opiniões, né, e do que as pessoas têm a pensar. Então, assim, a liberdade de opinião é uma coisa que atrapalha muito as ditaduras. Uma matéria do Freie Welt, que é um jornal, que é uma plataforma conservadora, ela coloca esse contexto do que está acontecendo entre esse embate entre o ex e o judiciário brasileiro como um pano de fundo para uma estratégia globalista, e aí ele linka o fato do dono do Telegram ter sido preso recentemente, né, na França, e eles falam que existe uma campanha coordenada contra a democracia e a liberdade de expressão que ameaça o mundo ocidental. Aí ele fala sobre o governo alemão. Ele diz o seguinte, que o governo alemão está calado. Aqui eu vou até abrir aspas e vou ler o que eles escreveram, que é muito bom, que fica também para reflexão para todos aí. Abre aspas. Há uma razão para o silêncio ensurdecedor do governo federal alemão sobre o fim da liberdade de expressão na terra amazônica com 250 milhões de habitantes. Eles estão envolvidos. O modelo brasileiro já chegou à Europa. Censurar, excluir, bloquear e depois prender. Fecha aspas para o Freie Welt. E eu vou continuar acompanhando o desenrolar, né, dessas notícias, os comentários, e assim, são cenas dos próximos capítulos, mas uma coisa a gente deve ao Elon Musk. Ele realmente chamou a atenção do mundo ocidental. No início a gente tinha algumas pessoas comentando algumas coisas, e agora existe uma plataforma poderosa, e apesar da Starlink ter sucumbido, né, a realmente restringir o acesso ao X, vamos lembrar que o Twitter, o Alexandre Faios, continua sendo publicado com todas as questões, com todas as ordens, com todos os comunicados que foram feitos pelo ministro, está sendo exposto no perfil Alexandre Faios no Twitter.